Continuando então a terceira parte dos 4 vídeos dessa semana, agora nós vamos continuar o trabalho aqui em cima da parte estrutural. Então nessa primeira parte de vídeo nós vamos começar colocando o terceiro elemento, que é a fundação. E depois nós vamos fazer uma discussão sobre como fazer, formas de fazer, tá? Limitações e formas de estar fazendo este acabamento aqui. Eu vou mostrar 3 formas de fazer esse acabamento do canto, uma discussão que tem sobre formas de fazer. Não tem uma única forma da gente fazer esse acabamento. No pilar tem pelo menos umas 3 que eu vou mostrar que poderiam ser feitas e os problemas que vai dar com relação a quantitativo. Mas antes, a gente vai fazer a colocação. Colocamos 2 pilares e vamos colocar agora, colocamos uma viga também, vamos ocultar aqui o terreno. Coloquei aqui a viga embaixo, já na medida estabelecida, e agora vamos para mais um elemento. Então aqui eu tenho aqui em estrutura, eu tenho a fundação. Ele oferece 3 tipos de fundação: sapata isolada, sapata corrida, que seria esse que está escrito parede, ou uma laje inteira, como se fosse uma laje de rei, uma fundação inteira como laje. Tá? Aí depende de cada projeto. Eu vou colocar aqui uma fundação sapata, que é uma fundação do tipo isolada. Também é uma família. Também vou fazer o processo de inserção, como fiz com a viga, que ficou um pilar. Então vamos aqui em inserir, carregar família. E aí eu pego aqui a sapata. Então com isso vamos pegar aqui a sapata, abrir ela entrou no arquivo. Tá? E ela vai cair na posição daquele grupo de elementos de fundação. Ele vai cair ali em arquitetura, desculpa, a estrutura isolada, sapata. Então tá ali. A colocação do sapata, ela ocorre. Você pode escolher o nível que você vai colocar ela. Lembrando que a sapata também é um elemento que vai cair. Deixa eu colocar superior, que é onde está meu pilar, né? Pronto, agora sim, isolada. Ela vai cair, você vê que ela está imensa, ó. Não é para o pilar, mas não tem problema. Você coloca ela, pode colocar, tentar localizar o centro aqui, depois você ajusta o tamanho para a seção e depois a gente coloca na posição final, tá? Então, os elementos são paramétricos no programa, então você pode estar, depois de colocado, olha o tamanho da sapata. Não é para uma residência aqui, tá? Mas o que acontece? Eu vou isolar o pilar e a sapata para vocês verem como é que está a relação de dimensional. Tá? Ó, está desproporcional. E aí, como é parametrizado, tá? É uma peça parametrizada, então a gente poderia estar acertando essas dimensões, né? Configurando essas dimensões e está ajustando para encaixar certinho. Então aqui, ó, você vai clicar no sapato, editar tipo, e tem uma série de parâmetros que você pode ir testando para ver o que vai mudar. H1, largura, comprimento, L1, B1, H. Então, por exemplo, vou começar de baixo para cima. H, vou colocar aqui 80. Onde é que muda o H? O H é a altura, onde fica o pilar, onde fica em relação a altura que fica em relação ao pilar. Vou botar 1 novamente, não é isso que eu quero mexer. Depois eu tenho o B1. B1 vou colocar aqui 1. Aplicar. Ó, é essa distância aqui. Ó. B1. L1 deve ser a outra. 1. Aplicar. É outra. Então L1 e B1 é a seção. Então na verdade L1 e B1 tem que ser a seção do pilar. Então, ó, 0,35. Acertou aqui. E a outra dimensão é 12. Encaixou ali. Então L1, B1 já está encaixado certo no pilar. Comprimento, agora vem comprimento e largura. Então eu vou fazer, por exemplo, aqui, em vez de 2, 1,5. E aqui, 1,5.
por exemplo. Tá? E tem um que é o H1, que é, vou colocar 1 para ver o que mexe. Vou colocar um outro valor, de novo, menor aqui, 0,6. É essa altura aqui, dessa base da sapata. Então vou colocar, deixar com 50 mesmo, 50 centímetros. E este H aqui é esta altura que vai. Então são dois Hs. O H grande é esse primeiro, que vai da parte inferior do pilar até esta linha da sapata, e o H1 é outra parte. Então a soma é, no caso, a altura total ali. Então vou colocar aqui esse H, vamos por exemplo, 0,50. Vou colocar 1 novamente. Vou colocar 1,10. Desceu essa distância aqui, desceu. 20. Vai descendo, ó. Então esse H é a distância aqui. E o de 50 é o de baixo. Ok. Então está acertado. Vamos conferir ali de perto se está encaixado. Ó, não está. Então tem que fazer o encaixe certinho. Isso você pode fazer com o próprio comando mover. Então vou pegar aqui o pilar, mais o Ctrl, a sapata, isolar. Vou fazer na vista porque é mais fácil de eu ajustar. O pilar está na posição, eu vou mover essa distância pequena aqui da sapata. Fechou. E aí é só copiar para outra. Você pode até usar o pilar como referência. Então, no caso aqui, pega esta aqui, copiar, pega pelo centro aqui e copio na outra. E aí vai colocando embaixo de cada pilar, vai colocando a fundação, no caso o sapato. Eu dei o espaçamento, que geralmente se coloca esse espaçamento, para não ficar a viga encostando na sapata. Pode encostar também, mas eu prefiro colocar um afastamento. Tá? Então ele é representativo onde vai a fundação, aonde vai o pilar, aonde vai a viga. Essa é a ideia deste estudo. Tá? Não é, a ideia nesse vídeo não é falar para fazer um projeto estrutural. É para alocar elementos estruturais para facilitar o entendimento, para facilitar um quantitativo, para facilitar a definição do acabamento. É para isso que a gente está fazendo esses ajustes ali. Tá? Continuando aqui, agora nós vamos discutir a questão do acabamento nas paredes. Então eu coloquei as peças, coloquei aqui as peças estruturais, coloquei a laje, coloquei o acabamento. Podemos vir aqui com a caixa de corte cortando para ver como é que ficou. Caixa de corte para ver como é que ficou. Cada encontro. Até dentro da parede, cortando também a sapata. Feito isso, agora vamos discutir o seguinte. A questão estrutural está aparente, então o pilar está aparente. Tá? Só que você pode querer fazer um acabamento neste pilar. Você pode querer, na verdade, que o reboco passe e esconda. Ou, melhor dizendo, eu não quero olhar de fora da minha casa e ver o pilar de concreto. Tá? Ou eu não quero dentro da minha sala ver uma diferença na parede, eu quero que a parede seja reta, não tenha um dente onde está o pilar. Para isso, você vai usar a argamassa e o reboco para esconder essa estrutura. Tá? E não é para esconder só o pilar. Tá? Isso também acontece no caso de uma viga. Tá? Eu vou exemplificar da seguinte maneira, para a gente poder trabalhar em todas as dimensões aqui nessa parede. Então eu tenho aqui uma parede
de 2,70. E aí, vamos imaginar que aqui vai uma laje, depois vai um telhado, então ainda vou ter uma viga aqui por cima. Então eu vou colocar aqui uma outra viga aqui por cima. Esse pilar eu vou subir um pouco o topo dele. Então o nível superior ele está parando na cobertura. Tá? Eu vou só checar aqui quais são as minhas diferenças de nível. Eu coloquei 2,70. Deixa eu ver outra fachada aqui. Deixa eu colocar no modo aramado aqui. Então, no osso, acabamento por cima, eu estou com a altura entre pisos de 2,70. Tá? Então o pé direito é menor. É 2,70 menos 15, que é a espessura do acabamento mais a laje. Tá. Então eu vou ter um pé direito até não muito alto, vai dar 2,55. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar o sistema estrutural da seguinte maneira. Vamos ver aqui em 3D. Vou passar a caixa de corte para ficar fácil de entender. Ó, eu tenho a viga, eu tenho a parede, e aí, aqui em cima da parede vai ter, na verdade, outra viga, que vai ter uma laje neste ambiente. Tá? Então, eu vou até colocar a viga agora aqui, mas ela vai ficar misturada com a parede. Ela vai ficar misturada com a parede, eu vou precisar abaixar a parede, e aí sim vai faltar acabamento neste canto, e a gente vai voltar a falar das diversas formas de fazer acabamento. Então eu vou colocar no nível cobertura. Deixa eu ocultar alguns elementos aqui. No nível cobertura, eu vou colocar uma viga que vai dessa face desse pilar até a face desse pilar. Tá? Como eu disse, vai ocorrer uma intersecção com a parede, mas a gente vai ajustar isso. Então, saindo daqui até aqui, está colocado a viga. Ó, como eu disse, está ali colocada a viga. Eu acho que aqui tá, caixa de corte. Então tá ali colocada a viga, tá? E a parede ela tá misturada com a viga. Então eu vou só baixar ela, vou mostrar onde é que a viga tá, depois nós vamos entrar na discussão dos acabamentos. A viga ela tem 35, o topo dessa parede tem que baixar então esses 35. OK. Ela tá com 2,70, 2,50. Não é mais, porque tem que tirar 35 de 2,70. 2,35. Deixa eu ver se eu acertei. Eu errei a conta. Ela tem 2,30, tá? Estava com 35 na cabeça. Então aqui é 2,40. Pronto. Então tá aí. A viga, o pilar, cada um no seu devido espaço. E aí eu fiz questão de colocar essa viga para mostrar que a questão do acabamento, ó, não é só aqui no canto que eu tenho que esconder o pilar, eu tenho que esconder essa viga, que aqui depois vai ter gastado uma laje, e eu dentro desse ambiente vou ficar vendo uma viga. Vou ver a parede e vou ver a viga. Então existe toda uma discussão de como vai fazer para esconder essas peças estruturais com acabamento. Tá? Eu vou apontar assim, o que a gente vê geralmente em tutoriais, que se comenta, 3 formas de se fazer isso. Tá? E depois eu vou falar as consequências de fazer cada uma das 3 formas no que se refere a quantitativo. Então hoje nós vamos fazer tabelas de quantitativos focados em materiais. Então, nós vamos ver como é que faz tabela de material. E em cima disso, nós vamos ver o problema que dá em cada situação. Nós vamos apontar os problemas de quantitativo. Tá? Então vamos lá. Primeira forma de se esconder. A primeira forma de se esconder um sistema estrutural através do acabamento. Vou fazer primeiro com a viga aqui para ilustrar para vocês. Eu vou botar a parede novamente em 2,70. Novamente 2,70.
tá? A mistura novamente dos elementos. E aí existe um comando que é muito utilizado, vários tutoriais mostram, que é este aqui, ó. Então eu vou vir aqui em modificar, unir. Quando você faz o unir, você pode clicar na parede e na viga, tá? Então você aperta o comando unir geometria, clica na parede e clica na viga. O que acontece? Existe uma subtração. Então, ó, a viga subtraiu da parede. E não há mais aquela mistura. E como a parede já tem em cima, ele subtraiu o miolo da parede. Ó, se eu ocultar aqui, ó, a viga, olha o que vai acontecer. Tá lá, ó, do jeito que eu queria. Eu queria que o acabamento o acabamento da parede subisse, como está aqui. Estão vendo? E ele realmente subiu. Não está tendo intersecção. Está tudo ok. Tá? Então, pelo aspecto visual, pelo aspecto gráfico, fica correto. Tá? Depois nós vamos ver o que vai acontecer com relação a quantitativo, que nós vamos ver na sequência. Poderia fazer a mesma coisa com o pilar aqui? Poderia. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou clicar aqui no superior. Eu vou pegar todo esse pilar e essa viga e vou mover essa espessura de acabamento, para que meu acabamento, olhando de fora da casa, passasse na frente do pilar. Estou mudando, sim, o estrutural de posição, mas é com esse objetivo. Então, vou clicar em mover, vou jogar para cima e vou jogar essa espessura que é 2,5. Então, joguei meu pilar e minha sapata 2,5, ficou assim por fora, ó, ficou um espaço. Tá? E eu poderia fazer isso aqui, ó, de acabamento. Eu pego essa parede, eu deleto ela, eu puxo essa parede e eu faço um fillet com aquela ali. Ó. Tá? Tá passando o reboco na frente do pilar, mas ainda o pilar está dentro. Ó. Tá? Vamos acertar esse canto aqui também e fazer tudo ao mesmo tempo. Então vamos lá, superior. Vou pegar essa parede aqui e vou encontrar com a outra parede. Então extensão dessa com aquela. Foi toda ela lá. Então você vê o quê? O que ocorre? Aqui eu vou ter que puxar o pilar, a viga, porque eu puxei o pilar para frente, vai ter que puxar um pouco aqui também. Deixa eu ver se eu pego a viga aqui. Tab. Pegar essa parede aqui e ocultar. Aqui a viga. Então aqui eu vou puxar a viga para poder ajustar ela, porque eu movi o pilar para frente. Acho que não foi. Não foi a viga. Dois, pilar. Deixa eu ver se tem. Viga e pilar. Só fazer aqui no 3D. Puxei a viga para trás. Eu vou alinhar agora com estender. Pronto, agora deu certo. Certo. Então, aqui a viga eu fiz o unir. Então a viga, se eu ocultar, está lá, ó, o espaço dela, ó, com o reboco passando na frente da viga. E agora tem o pilar que está interseccionando com duas paredes, com esta parede e com essa parede. Também vou usar o unir. Então vou pegar o meu pilar, aqui eu tenho unir. Não precisa clicar, você pode clicar no unir, depois clicar no pilar e na parede. Depois eu vou clicar de novo no pilar e nessa parede. Deu certo. Então, geometricamente falando, estou falando de quantitativo, geometricamente falando, funciona fazer o acabamento passando na frente com o unir. Tá? Então, ó, eu não vejo mais o pilar, ele está embutido dentro da parede. Dentro da casa eu não vejo. Tá?
Então, geometricamente, é uma solução que funciona. Tá? Poderia fazer aqui também. Não vou fazer, mas poderia também estar fazendo aqui. Então, geometricamente, é uma função que funciona bem. Dá para fazer tranquilamente. Tá? A outra forma de fazer isso, tá, seria... Vou agora trazer a minha parede aqui para baixo novamente. Vou desunir. Tá? Então eu tenho unir e tenho o oposto. Ó. Desunir. E vou clicar aqui. Ó. Voltou a ficar misturado. Volto com a minha parede. A2. E 40. Minha parede a 2,40. Volto para minha parede a 2,40. E vamos ver uma outra forma que eu poderia subir este reboco aqui. Tá? Eu poderia, já mostrei num outro vídeo, em outra aula, quando falamos de parede, eu poderia clicar aqui na parede. E eu poderia clicar aqui em editar tipo. Na estrutura editar. Vir aqui nessa parede. Acabamento em corte, poderia destravar ela para subir. Tá? Então eu tenho aqui a modificar, eu posso clicar e abrir um cadeado aqui, clicar OK, OK, e destravar. Ó, tem uma flecha aqui, ó. Eu posso pegar e puxar. Espera que eu não peguei a flecha certa. Elas são muito próximas. Aí, puxei agora certo, ó. Puxei ali o reboco na frente, ó. Ali faltou puxar a pintura também, porque tem o reboco e tem a pintura. Puxar a pintura também, peraí. Enfim, eu posso puxar eles. É que eu só tô com o reboco destravado. Deixa eu ver. Teria que destravar os dois ali. É porque às vezes passa batido porque é muito pequeno essa camada aqui. Modificar. Essa está aberta. Essa está fechada. Ok. Então eu poderia puxar tanto o reboco quanto a pintura, tá? Ó, a princípio deu certo. A princípio, primeiro problema, aqui ó, tem uma intersecção mínima. Por quê? Porque a viga era de 12. A viga é de 12. Vocês vão entender isso aqui se eu passar a caixa de corte. Então, como a viga é de 12, vai ter um problema ali, ó. Ó. Então o reboco ele é ok, ele está ali o reboco, ó, com 2,5, mas a viga ela é mais larga ali que a parte de tijolo. Então quando eu escorrego o reboco, o que ocorre? Ele pega, existe uma área de intersecção com a viga. Então isso aqui é um problema. Teria como corrigir? Teria. Só que eu nem vou adentrar por isso, nem vou explicar isso. Por que eu não vou adentrar nessa questão e não vou explicar isso? Porque eu não vou já conseguir usar essa solução. Por que motivo? Porque essa solução não deixa eu puxar os dois lados. Então eu vou conseguir fazer tudo certo desse lado, mas esse lado ele não vai deixar. Isso nós vimos também em outra aula. Tá? Então isso acaba sendo um limitador. Mas eu fiz questão de mostrar porque muitos vídeos apontam essa como uma forma de você ajustar o acabamento sobre a viga. Tá? Então aqui quando eu chego aqui no modificar e eu clico esse lado de cá e vou destravar este, quando eu dou OK, erro. Tá? Então eu só vou conseguir fazer isso de um lado. Tá? Eu só vou conseguir fazer esse ajuste de um lado e daí não adianta. Porque se eu quero esconder a viga de um lado, eu quero esconder a viga do outro lado. Tá? A gente vai encerrando aqui esse vídeo 3, vai continuar essa explicação no vídeo 4, onde nós vamos ver outras formas de fazer isso, de esconder, já vimos uma, estamos vendo a segunda. Depois nós vamos ver ainda mais duas formas de fazer, eu falei 3, mas essa aí eu coloquei
como mais uma, então vão ser 4 formas de eu estar escondendo. Só que essa aqui que eu acabei de mostrar na prática, principalmente nesse caso que eu tenho 2 ambientes que eu tenho que esconder a viga, não vai funcionar. Aí vamos ver mais 2 na sequência no vídeo 4 de 4.